E Eyal pede às crianças que se levantem para visitar Bahar. Eles andam pelo corredor e uma enfermeira informa a Eyal que a senhora Fazile perguntou sobre ela, e Eyal pergunta se Fazile disse alguma coisa, mas a enfermeira responde que ela não disse nada. E Eyal deixa os filhos na porta e entra para ver o paciente. Fazile conta que ligou para pedir um favor. Como seu filho Raif havia lhe contado, ele não está nas melhores condições. A mulher que cuidou dele na câmara renunciou ontem à noite e está sozinho. Agora ela pergunta a Eyal se ele conhece alguém que possa cuidar dele por um tempo, seja um cuidador ou uma enfermeira aposentada. E Eyal diz a ele para deixá-lo fazer o que puder. Fazile percebe que Eyal está estranha e pergunta se ela está bem. O médico informa que a mulher que estava em estado delicado de saúde devido ao mesmo acidente é sua tia e faleceu há poucos minutos. Fazile dá suas condolências e olha para Doruk e Nizam. E Eyal conta a ele que a Tice era a avó daquelas crianças. Fazile descobre que o homem que veio lhe desejar uma rápida recuperação é o marido da falecida. E Eyal confirma e diz que era seu tio Enver quem amava muito sua esposa. Fazile manda Eyal esquecer, pois ela vai cuidar disso, mas Eyal diz que vai ajudá-la porque conhece alguém. Fazile agradece e Eyal informa que ele terá alta amanhã. O médico se despede e sai da sala. Fazile recebe uma ligação de Raif que pergunta se ela já encontrou alguém. Ela responde que aparentemente encontrou uma pessoa, mas devem aguardar a confirmação de seu médico. Raif conta à própria mãe que nunca conheceu uma pessoa tão incompetente. Fazile pede que ele a entenda porque ela está hospitalizada e tem problemas de mobilidade. Raif diz que também sabe de sua situação e desliga a ligação. Raif fica muito chateado e Fazile lamenta dizendo que conhece a situação do filho. Então, chega uma enfermeira para levar Fazile para passear e a velha concorda. Sirin se levanta do lado de Bahar e pergunta ao pai se ele conseguiu falar com a mãe antes de morrer. Enver responde que sim. Sirin pergunta como é possível que ela esteja bem e um segundo depois ela esteja morta. Talvez o que ela realmente disse a ele, Enver chorando, confessa que a Tice sabia que iria morrer e que não sairia daquele hospital. Nizam e Doruk entram na sala e ficam na frente de Sirin que lhes garante que fez um grande favor como lhe disseram, até contou toda a verdade e prometeu ser uma pessoa boa e muito decente. No entanto, nada disso funcionou, então fazer o bem não nos faz bem. As crianças abraçam a tia e depois sentam-se ao lado de Bahar. Doruk diz a ele que odeia sua avó por deixá-los. Bahar pede a todos que os deixem em paz. Depois diz aos filhos que mesmo que estejam muito tristes, nunca devem esquecer que as pessoas que amam não morrem e vivem para sempre nos seus corações, desde que falem delas e se lembrem delas nunca morrerão. As crianças dizem que nunca esquecerão a avó. Doruk pergunta onde ela está agora e Bahar aponta para seus corações. Nizam pergunta se eles podem ver seu pai, mas Bahar pede que esperem até amanhã, quando ele será transferido para um quarto. As crianças dizem que está tudo bem. Sarp aparece sozinho em uma sala e grita por Bahar, mas ninguém o ouve. E Eyal pega seu celular e liga para uma enfermeira que conhece e pergunta se ela tem interesse em cuidar do filho de um paciente, mas ele tem que começar hoje. E Eyal recebe uma resposta positiva e diz que o enviará para o endereço, depois desliga a ligação. Dona Fazile passa com a ajuda de uma enfermeira e Eyal dá a notícia de que encontrou alguém para cuidar de seu filho. Fazile agradece e continua caminhando. Ela reconhece Enver que está sentado com Seyd e Sirin, a senhora dá suas condolências. Enver agradece. Nizam sai do quarto de Bahar e conta que sua mãe pediu para vê-los, ao mesmo tempo em que Eyal entra na sala de terapia intensiva onde Sarp fica perguntando sobre sua esposa, e Eyal pede para ele não se preocupar porque ela está melhorando. Sarp avisa que ele deve deixar o hospital logo e ficar com sua família, e Eyal avisa que em algumas horas ele poderá ser transferido para um quarto, mas seu médico está preocupado porque a situação externa pode afetá-lo, então será melhor esperar que tudo passe. Sarp pede que ela o deixe ver Bahar quando possível e Eyal diz que ele fará o que puder. Ela vai embora. Por outro lado, vemos Raif, filho de Dona Fazile, assistindo televisão, a campainha toca e ele abre a porta. Raif vê que é uma enfermeira enviada pelo médico que atende sua mãe e que ela traz consigo uma mala. Porém, ele não permite que ele passe sem antes entrevistá-lo. Raif pede que ela mostre as unhas, a enfermeira acha estranho, mas ela mostra as mãos. Raif suspira, agradece por ter vindo e fecha a porta na cara dele.
Todos ficam em silêncio no quarto de Bahar. Henry entra e dá condolências a Enver. Ele então se aproxima de Sirin, que o abraça e chora. Henry senta ao lado dela para consolá-la. Doruk pergunta se aquele homem é o pai de Arda e Henry responde que sim. Eyal entra na sala e pede a todos que deixem Bahar descansar sozinho. Em 1 hora as horas de sono terminarão e é melhor assim. Eles voltam para casa. Eles não devem se preocupar, pois ela cuidará dela à noite. Enver diz que não pode deixar a filha sozinha, mas Bahar garante que ela ficará bem e que ele deve descansar. Enver sai da sala e Bahar imediatamente começa a chorar inconsolavelmente, e Eyal a acompanha. Todos vão ao refeitório. Henry e Seida vêm comprar as bebidas e Henry aproveita para dizer a Seida que, embora não seja o melhor momento, ela acha que Arda não pode continuar morando com a avó. Ela deve vir a Istambul para tratamento. Seida diz que sua mãe simplesmente não permite. Henry diz que se ela não o abandonar ele irá denunciá-la. Na verdade, ele está pensando em pedir a guarda da criança, mas primeiro tentará conversar com a mãe dela de forma cordial. Ambos carregam todas as bebidas e se sentam. Enver diz a Seida que eles deveriam ir para casa para que ela possa cuidar dos filhos. Doruk pede para seu avô não ficar triste, já que sua avó está os observando e ficará triste se os ver chorando. Ele se aproxima de Enver e coloca a mão no peito dela. Doruk diz a ele que sua avó está em seus corações. Doruk então pergunta a Sirin se sua mãe lhe fez uma promessa de nunca deixá-la sozinha e que ela era a coisa mais importante do mundo. Sirin com raiva pergunta por que ele pergunta isso. Doruk diz que sua mãe também lhe prometeu a mesma coisa. Sirin diz que não ligue além disso, uma promessa não muda nada. Doruk diz que sua mãe melhorou por causa dessa promessa. Todos percebem que Sirin começa a ficar cada vez mais irritado e Seida deve pegar o menino nos braços. Sirin pergunta por que ele é uma criança tão ingênua, talvez tenha aprendido essas coisas com sua irmã. É mentira que as pessoas não morram se fizerem promessas, porque se fosse verdade ninguém morreria. Seida pede para ele parar, mas Sirin se levanta da cadeira e começa a gritar que são todos mortais. Todo mundo vai morrer um dia, não importa o que tenham feito. Nizam assustado diz a ela que seu pai não vai morrer, mas Sirin diz que ela é uma garota estúpida e isso mostra que eles não sabem nada da vida. Henry pede que ela saia com ele e se acalme. Seida diz que será melhor que os filhos passem a noite no apartamento dela, pois não quer que eles fiquem na mesma casa que Sirin. Enver diz que está tudo bem. Sirin e Henry sentam-se fora do hospital. Henry pede desculpas por deixá-la naquele lugar. Ele sabe que não foi certo. Sirin diz que mesmo que não tivesse feito isso, ainda pensaria que é uma pessoa má. Henry pede que ela não pense assim dele e Sirin diz que o que ela realmente pensa é que não vale a pena tentar ser boa. Mesmo que ela tente, as coisas simplesmente não vão mudar e ela não se importa mais com a forma como as pessoas tratam dela. Sem se importar com nada agora que perdeu a mãe, Sirin começa a chorar novamente e Henry a conforta. À noite, Bahar decide pegar seu celular e ligar para Peril, que ainda está em casa com sua família após o funeral de sua. Bahar conta sobre o acidente que sofreram e informa que Sarp está na terapia intensiva, mas sua saúde está estável. Peril começa a gritar de surpresa na frente de todos os convidados e avisa que está indo para o hospital agora mesmo. Bahar diz a ela que não é necessário porque ninguém pode vê-lo agora, ele ligará para ela quando Sarp puder receber visitas. Ela desliga. Ao mesmo tempo, Seida, Nizam e Doruk estão no carro de Henry voltando para casa. Doruk vê pela janela ao longe uma roda gigante iluminada com lindas luzes e diz que gostaria de ir para lá um dia. Henry pergunta se eles gostariam de ir agora e Nizam diz que sim, mas seria desrespeitoso ir hoje. Seida diz a ele que isso não é verdade. Eles podem subir no volante e até comer alguma coisa. Henry dirige até aquele lugar. Os 4 caminham pelo parque de diversões. Nizam pega na mão do irmão e os dois sorriem. Enver e Sirin chegam em casa de táxi. Enver pega as chaves para abrir a porta, mas dá alguns passos para trás e diz que não pode entrar. Tudo ali o lembra de Atice. É impossível não ver sua esposa em todos os lugares, já que aquela casa é a essência de Atice. Ele se pergunta como conseguirá viver sem ela, uma mulher que só queria ajudar os outros, cuidava de sua família e os protegia. Sirin começa a chorar ao ouvir isso. Enver fica com raiva e diz que não tem ideia de como vai progredir sem o apoio de Atice. Ela não vê futuro e não entende por que eles têm que sofrer tanto. Porque sempre tem que ver morrer alguém, as pessoas que mais apreciam e as mais inocentes.
Sirin avisa ao pai que também não quer entrar. Eles decidem continuar andando e ir para outro lugar. No hospital, uma enfermeira entra no quarto de Bahar e pede que ele se levante e dê uma caminhada de alguns minutos. Bahar caminha pelo corredor e vê um policial sentado ao lado de outra sala. Então ele vê Yusuf entrando naquela sala ao longe e percebe que Arif está lá. Bahar fica triste e continua seu caminho. Yusuf diz a Arif que está pensando nisso e que se não quer mais problemas, seria melhor que ele lhe desse seus apartamentos. Com tudo o que aconteceu, você sabe que vão culpar você pelo acidente e não quer que levem seus pertences. Arif diz que tudo bem. Yusuf, surpreso com a pronta resposta, avisa que ligará para Kisme agora mesmo para ajudá-los na transferência. Arif pergunta por que ele age assim, porque a única coisa que lhe importa é tirar tudo o que tem. Yusuf diz que não é verdade, ele só está interessado em ter certeza de que seu filho está bem e fazendo a coisa certa. Arif se levanta e pergunta se ela não sabe o que aconteceu. Ela matou Atice. Bahar está ferido e Sarp está lutando por sua vida. Yusuf diz que foi um acidente que poderia ter sido evitado porque decidiu levar Bahar ao hospital. Arif se irrita e manda que ele vá embora e o deixe em paz. Yusuf obedece e sai do local. Enver e Sirin estão sentados em um banco de frente para o mar e começam a dizer várias frases que Atice lhes diria se estivesse com eles, conselhos que ela lhes daria e até como chamaria a atenção deles no meio de um problema. Pai e filha enxugam as lágrimas e elas se levantam, dão as mãos e decidem voltar para casa. Sirin pede as chaves para abrir a porta, eles entram e imediatamente começam a ouvir a voz de Atice por toda parte, veem seus sapatos e seus pertences. Sirin tenta se acalmar e avisa ao pai que irá buscar um copo d'água para ele tomar o remédio. Ela vai até a cozinha e serve a água, mas vê que as luvas e o avental da mãe estão ao seu lado. Pega tudo e joga no lixo. Sirin segura a cabeça e se lembra de todos os momentos em que a mãe foi seu único apoio. Ela cai no chão e enquanto chora grita bem alto que precisa da mãe. Enver também chora ao ouvi-la. Henry e Seida chegam ao apartamento e ela coloca as crianças na cama. Aí você vê a escova de cabelo do filho sobre uma mesa e ela caminha em direção ao quarto onde Henry está. Seida conta que Arda esqueceu a escova de cabelo no quarto. Henry sorri e ela se senta ao lado dele e apoia a cabeça em seu ombro. Então ela se levanta, pede desculpas e diz que irá buscar os cobertores para ele dormir no sofá. Henry esconde a escova de Arda no meio das almofadas. Bahar se levanta e caminha em direção ao quarto de Arif. Bahar pede ao policial de plantão que lhe permita ver o paciente e o policial concorda. Ela entra na sala e diz a Arif que veio saber como está tudo. Aí ele se senta ao lado dele e Arif diz que ele nem merece falar com ele, deveria ter sido ele quem morreu e não Atice. Ele também diz a Bahar que se ele realmente se importa com ele então era melhor que ele se você não o perdoar, porque o faz, ele não poderá pagar pelo erro que cometeu. Bahar com a voz trêmula diz que foi apenas um acidente. Arif conta que as testemunhas garantiram que ele não parou no semáforo. Sua irmã Kisme tentou esconder a informação, mas ele conseguiu ler o boletim de ocorrência. Um Arif devastado pede a Bahar para ir embora. Ela se levanta e caminha em direção à porta, mas antes de sair, Arif deseja a Sarp uma rápida recuperação e que um dia ele também possa perdoá-lo. Ele não quer que Nizam e Doruk saibam o que ele fez ao seu pai. Bahar apenas diz que Sarp está bem e sai da sala. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que quando ela era menina pensava que a vida era como um jogo. Mais tarde ele entendeu que era um campo de batalha em que às vezes você ganha e às vezes perde, em que você deve passar pelas situações mais difíceis. Você tem que cair para aprender com os erros que são cometidos. Vemos Sirin tirando os pertences de sua mãe do lixo e os abraçando enquanto gritava e chorava. Bahar diz que sempre que ela caiu ela recuperou as armas e voltou ao campo de batalha. Suas armas são o amor, a esperança e os filhos. Bahar chega ao seu quarto e ao abrir a porta percebe que Sarp está lá. O médico permitiu que ela ficasse em outra cama ao lado da de Bahar. Bahar senta-se na cama de Sarp e pergunta como ele se sente. Sarp diz que agora que o viu se sente muito melhor, pois não tinha notícias dela. Bahar diz que ela está bem. Sarp diz que Atice estava ao seu lado e diz que sente muito. Ele espera confortá-la dizendo que sua mãe estava muito calma e morreu sem sofrimento. Então Sarp pergunta como estão os filhos. Bahar responde que estão muito tristes, pois ainda não assimilaram tudo.
Sarp começa a chorar e conta que tudo isso aconteceu por culpa dele, pois ele não conseguiu protegê-los e eles tiveram que sofrer muito sozinhos. Bahar pega suas mãos e diz que por enquanto a única coisa que importa é que ele se recupere. E Eyal pede que eles conversem por mais alguns minutos e então eles devem descansar. Ela sai do local. Sarp pede desculpas novamente por tudo e Bahar, soluçando, diz que estava muito feliz por estar com ele. Todos os dias ela ficava grata por estar ao seu lado, mas quando ele foi embora ela ficou muito chateada. A solidão, a confusão, o desespero acabaram desaparecendo com o tempo. Porém a fúria não foi embora, nem quando ele voltou ele conseguiu se livrar da fúria. Então a vingança passou a ser mais importante do que ficar feliz pelo seu retorno. Ela pede que ele a perdoe por ser tão tola. Sarp diz que a perdoou há muito tempo. Bahar se aproxima dele e propõe esquecer tudo o que aconteceu no passado. Ela quer recomeçar com ele e ser uma família feliz. Sarp chorando diz que essa é a frase mais linda que você já ouviu. Bahar diz a ele que todos inclusive Sirin ficarão juntos como uma família. Todo mundo merece ter amar e ser amado. Bahar pede que sua mãe o ajude a proteger e zelar por Sirin. Ela pede perdão novamente por não querer ouvir seu coração e beija as mãos de Sarp, que segura seu rosto e diz que a perdoa por tudo o que aconteceu no passado e por tudo o que acontecerá no futuro. Ela é como uma página em branco, sem mancha. Bahar sorri e o beija. Por outro lado, vemos Piril na sala com os convidados do funeral de seu pai. Ela manda um dos funcionários preparar o carro e em 5 minutos ela sairá pela porta dos fundos. Se alguém perguntar sobre ela, deve dizer que a pressão arterial dela baixou e ela foi descansar. Pouco depois, ela sai de casa em uma van. Sirin e Enver dormem juntos. Sirin adormece, Enver se vira e ao lado dele vê a Tice novamente. Ela diz que ele ainda não prometeu o que pediu e pede que ele saia e converse para não acordar Sirin. Enver vai até a cozinha e a Tice diz que ela não foi prometida no hospital. Então ela saiu muito preocupada. Enver pede desculpas porque não pode prometer a ela. Ele teme que, se o fizer, nunca mais haverá como está fazendo agora e não poderá viver sem ela. A Tice coloca as mãos no rosto dele e diz que ela já se foi. Ele deve deixá-la descansar em paz e prometer que cuidará de Sirin e estará sempre ao seu lado. Enver diz que ela está bem. Ela promete estar com a filha aconteça o que acontecer. A Tice sorri, agradece e o abraça. Então ela avisa que é hora de descansar e sai da cozinha. Enver tenta segui-la e a procura por toda a casa, mas ela não está mais lá. Preocupado, Sirin sai do quarto e pergunta o que ele está fazendo. Enver diz que estava procurando alguma coisa e volta para a cama. Piril chega ao hospital e corre para dentro em busca do quarto de Bahar. Ela o encontra e abre rapidamente a porta, mas a cena que vê a deixa perplexa. Bahar empurrou sua cama para perto da de Sarp e eles estão dormindo juntos, de mãos dadas. Nesse momento, Arif passa pelo policial e reconhece Piril. Ele pergunta por que ela está ali parada e não entra. Piril pede que ele veja por si mesmo. Arif se aproxima do quarto e vê Bahar e Sarp dormindo juntos. Ele fica surpreso, mas diz a Piril que é melhor ir embora porque não há nada para ver. Ele fecha a porta. Arif pergunta o que ele está fazendo ali. Piril olha para ele e conta que o ex-marido sofreu um acidente, então ela veio visitá-lo. Piril deseja que Arif melhore e caminhe em direção à saída do hospital. No dia seguinte, Nizam e Doruk surpreendem Sarp e o acordam. O homem parece muito feliz e Bahar também acorda ao ouvir seus filhos. Seida cumprimenta marido e mulher e diz que Sarp parece melhor. Doruk diz a Sarp que sentiu falta dele e ele diz que também sentiu e pede que não se preocupem mais porque ele está bem. Da mesma forma, os filhos se aproximam para dar carinho à mãe. Doruk conta a Bahar quem os levou ao hospital e passou a noite na casa de Seida. O amigo de Bahar explica como as coisas aconteceram. Ao mesmo tempo vemos que Henry está no quarto de Arif visitando. Kisme também está lá. Diz Henry a Kisme, que sabe que ela é irmã de Arif e também advogada. Com certeza precisará da ajuda dele em breve, pois quer a custódia do filho. Ele pede a Arif que não o entenda mal porque ele não faria nada sem a aprovação de Seida. O que acontece é que Arda precisa de educação especial e como a avó tem a guarda, nem Seida nem ele tem direitos legais sobre o filho. Kisme dá a ele um de seus cartões e pede que ele ligue para ela sempre que precisar.
Ela o ajudará de qualquer maneira que puder. Bahar pergunta a Seida se ela falou com Enver. Seida responde que sim, mas ela apenas disse que estava bem e que viria visitá-los mais tarde. Seida olha para Sarp e pergunta se ele está se sentindo bem, já que está muito pálido. Bahar, tentando não assustar os filhos, diz que é normal porque ele acabou de sair da cirurgia. Seida entende isso e diz que é melhor ir ao refeitório para deixá-los passar um tempo em família. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.